vai falar de business inteligência hoje, que é uma tradução aí, pode ser inteligência competitiva ou inteligência organizacional, né? Que vai estar falando, na verdade, sobre o quão é importante ou quais são as vantagens, né, da gente informatizar, ou melhor, utilizar a tecnologia, né, para nos ajudar a tratar melhor os dados, as informações e o conhecimento que a gente pode utilizar. Então, em vez da gente fazer isso manualmente, digamos assim, a gente vai utilizar uma ferramenta que vai se perpassar por sistemas, mas trata mais de uma organização, de como a gente pode pegar isso e trazer para conhecimento, né? Não somente usar de forma aleatória os dados ou transformar isso somente em informações, tá? Então, a gente vai primeiro tratar aí ou falar das diferenças de dados, informações e conhecimento. Então, os dados são caracteres, na verdade, né, que não vão ter um significado, um contexto. Então, palavras e números são contextos, sem contexto algum, e que não vão significar nada para mim. Então, eu posso pegar qualquer informação, na verdade, qualquer dado, né, e isso não vai significar alguma coisa para mim, porque não vai estar dentro de um contexto. Por exemplo, eu posso dizer um número qualquer, 1000, por exemplo, e isso não tem significado nenhum, isso é só um dado. Mas se eu colocar isso dentro de um contexto, por exemplo, que 1000 pessoas estão infectadas por algum tipo de doença, ou então já tiveram a sua recuperação, então isso dentro de um contexto vai virar uma informação, tá? Então, voltando ao exemplo dos dados aqui, então vai ser qualquer palavra ou número sem algum contexto. Quando eu aplico isso a um contexto, eu vou considerar isso como sendo informação, tá? Mas a informação em si, ela já significa alguma coisa. Entretanto, a informação ela pode só vira, ou ela pode virar, ou só vira conhecimento quando eu utilizo várias dessas informações, né, um conjunto de informações e mais. Eu analiso essas informações. Então, tem os dados, que são caracteres isolados, palavras ou números que não têm significado algum por não estarem dentro de um contexto. Nós temos a informação, que são os mesmos dados, que são caracteres aí não mais aleatórios, que vão estar agora dentro de um contexto, que vão significar alguma coisa e vão nos mostrar alguma coisa, vão servir como informação. E tem o conhecimento, que é um conjunto dessas informações, entretanto, de forma analisada. É analisar essas informações e isso vai significar alguma coisa. A gente vai chamar isso aí de conhecimento, certo? E onde é que eu vou encontrar isso aí, né? Trazendo para o nosso sistema, né, de informação gerencial, ou trazendo para negócio, tá? Os dados eu vou utilizar em planilhas, né, em sistemas de ERP ou CRM, como nós falamos na aula passada, entre outros. Então, por exemplo, eu posso pegar folha de ponto, quantidade de, funcionários, o horário de funcionário de acesso, isso são somente dados, né? Se eu começar a cruzar isso como informação, por exemplo, dizer assim, ó, quais são os funcionários que chegam após o horário de entrada? Isso aí já estou pegando os dados que eu inseri aqui anteriormente e estou colocando dentro de um contexto, tá? Isso vai gerar conhecimento para mim. Se eu pegar várias informações e transformar isso em conhecimento, por exemplo, eu pegar o horário que eles chegam, quem chega antes do horário, quem chega depois do horário, e eu precisar fazer um desligamento, por exemplo. Então, isso pode ser um critério que eu vou levar em consideração para fazer esse desligamento. Então, eu estou utilizando o conhecimento que me foi obtido através de informações que me foi obtido através de dados. Isso tudo dentro de cada característica, né, que cada um desses itens tem. Como é que eu vou utilizar isso no meu dia a dia, né, no meu negócio e tudo mais? Então, eu vou pegar os dados, a informação e o conhecimento, e eu vou ter que arrumar ou conseguir uma maneira de transformar em ações úteis e práticas. Isso vai ter que significar alguma coisa, porque isso, sem ser utilizado, não vai trazer benefício algum para a minha empresa. Então, eu tenho que converter isso em ações que sejam, primeiramente, práticas e, obviamente, também úteis
para que haja um melhoramento do meu negócio. Então, a gente tem aqui uma espécie de hierarquia que vai tratar aí dos itens que nós falamos, né? E no final das contas, isso vai se transformar em subsídio para que eu tome a decisão. Acabei de dar o exemplo do funcionário, vamos contextualizar novamente. Digamos que eu tenha algum horários em que funcionários acessam um ponto. Isso são dados, né? Horários diversos. Se eu colocar aí que esses horários eles são diferentes e que isso pode me caracterizar atraso ou não de funcionários, isso é uma informação. Se eu começar a utilizar isso e começar a mapear para dizer quem são os funcionários que são reincidentes em chegar após o horário ou quem tem aquele atraso pontual, isso eu estou utilizando de conhecimento. E a partir disso, eu posso tomar uma decisão baseada no conhecimento que eu adquiri. Olha, eu tenho dois funcionários que podem, do mesmo setor, que podem ser ah, desligados. O desempenho deles é o mesmo em todos os quesitos, mas nesse quesito, um é reincidente em se atrasar. Apesar de várias tentativas, ele continua se atrasando. Né? A partir disso, eu posso tomar uma decisão aí, por exemplo, para fazer o desligamento. Né? Um exemplo simples para a gente entender aí. Isso a gente chama de business intelligence, que seria uma inteligência corporativa ou uma inteligência organizacional, inteligência de negócio, em que eu uso esses dados, informação e conhecimento como tomada de decisão, isso dentro de um processo, e não somente uma decisão aleatória baseada em questões superficiais ou em visões superficiais ou momentâneas, né, de dias ou de semanas. Então, a ideia é eu pegar esses itens todos e juntar, aglutinar, compilar tudo isso que eu tenho, né, para que eu possa tomar a decisão de forma correta. Por que que isso não normalmente se ocorre? Não é? A gente tem aí um gráfico para a gente entender que eu tenho uma parte de vetor que vai ao valor da informação, que é o ativo, né? E eu tenho investimento em extração e análise, ou seja, eu tirar aqueles, aqueles itens que eu preciso, né, que são dados, informações, conhecimento, decisão, e analisar isso aí. Olha lá. O valor que eu tenho, né, no item entre dados, informação, conhecimento, decisão, os dados é o que eu tenho menos valor. A informação vem logo depois, o conhecimento depois, a decisão logo depois. Então, em relação a valor, né, de informação, valor como ativo para o negócio, a decisão ela tem um valor muito maior do que os dados, por exemplo. Tá? Entretanto, o investimento, né, que eu tenho que fazer isso, eu falo investimento a título também, além de financeiro, também de estudo, esforço, né, busca, aprimoramento, ele é muito maior nos dados, porque é mais fácil. Porque ele é menos custoso, digamos assim, mais barato, não só financeiramente, mas também em relação a esforço. Então, nessa pirâmide, não é? A decisão vai ter maior custo, vai ser mais difícil de eu alcançar. Logo depois vem o conhecimento, a informação e dados. Por isso que normalmente as empresas e os negócios, ou a gente mesmo, né, de uma forma geral, enquanto administradores das nossas vidas, a gente costuma somente se basear nos dados, porque é mais fácil de eu conseguir um investimento, é menor. É mais fácil de adquirir isso. Logo depois a gente consegue transformar isso em informação, como a maioria faz. Agora, conhecimento e decisão não são todos que vão conseguir fazer. Não só a título pessoal, como também a título de negócio, que é um investimento. Entretanto, o que tem mais valor é o conhecimento, a decisão em primeiro lugar, é claro, e depois o conhecimento, que é onde a gente tem menos investimento e menos esforço, porque demanda, né, um pouco mais de tanto de custo quanto de esforço. Quais são os ambientes típicos, né, nas organizações que nós temos hoje, tá? A gente tem múltiplas versões da verdade. Um exemplo é uma reunião, por exemplo, qualquer. Imagina vocês aí fazendo uma reunião de alunos.
em que várias pessoas vão expor, por exemplo, no seu projeto integrado. Vocês podem expor várias situações diferentes, né? Mas isso é baseado num conhecimento empírico, né? Num conhecimento ah, que vocês não têm técnico, digamos assim, né? Ou então uma verdade que cada um acha que são múltiplas versões da verdade, e não uma análise fria baseada em conhecimento e para poder fazer a tomada de decisão, né? Então, a grande maioria dos negócios das empresas, cada um tem uma visão diferente. Se são vários diretores, se são vários donos, cada um tem uma visão e uma verdade e uma opinião diferente, sem estar alinhada em um critério ou em uma técnica ou em uma ferramenta para analisar isso aí. A incapacidade, é claro, de fazer uma análise profunda, já que a maioria dos investimentos é nos dados e talvez no conhecimento, aliás, nos dados e na informação, e não no conhecimento e na tomada de decisão ali. E para chegar nessa parte da análise, a gente tem que passar pelo conhecimento até chegar da análise de decisão. Incapacidade de localizar informações importantes, a gente não consegue estimar qual é o valor, o que tem mais valor a título de informação. E é claro, se eu não consigo avaliar isso, eu não consigo fazer o investimento correto do que realmente precisa, tá? Falta de privacidade e segurança dos dados, né? Qualquer pessoa pode acessar, todo mundo tem acesso, todo mundo pode opinar. Incapacidade de consolidar dados de fontes múltiplas para acesso de informações integradas. Eu pegava os vários dados ou várias informações de fontes diferentes dentro do meu negócio e conseguir juntar isso tudo, né? Para a gente conseguir ter uma visão geral e não individual de cada uma dessas informações ou dados, né? Mas principalmente das informações que vão sendo geradas aí por usuários de negócios não devem ser, normalmente não são, tá? Especialistas técnicos. Então, é feito de forma usual, digamos assim, ou amadora, e não profissional, né? Sobre esse tratamento dessas informações. Os valores, né? Valores que eu falo é tipo de conhecimento mesmo, né? Não estão sendo retidos, a gente não adquire experiência ou conhecimento ou maturidade, que a gente chama de negócio, é nível de maturidade. Isso não vai sendo adquirido porque a gente não tem um esforço, né? E uma capacitação de cada um, porque a gente está falando de não uma utilização não profissional, digamos assim. E a falta de ferramentas apropriadas está tendo um impacto negativo na produtividade de TI. Essa aqui é a tecnologia da informação, né? A gente tem informação e quer transformar isso em tecnologia. Então, se eu não tenho as ferramentas apropriadas para isso, isso acaba sendo mal gerido, sendo mal gerenciado, né? E, consequentemente, mal utilizado. Tá? E esse cenário, é claro, ele vai gerar aí vários equívocos em análise, né? Análise de forma erradas, incoerentes e também equivocadas, né? Erradas. O que é esse gap de análise, né? Seria um atraso. O que está atrasando a minha análise para eu fazer a tomada de decisões baseada no conhecimento? A primeira coisa que pode dificultar aí é customização dos relatórios, ou seja, eu adequar isso à minha necessidade, à necessidade do negócio. Lembra que nós falamos na aula passada que as ferramentas, né, de informação gerencial, né, sistemas de informação gerencial, elas têm que ser adequadas a cada negócio. Não é a mesma ferramenta que vai funcionar para todos as empresas ou todos os negócios. Baseado nisso, né, para eu fazer um investimento, eu vou ter uma elevada exigência de tecnologia da informação, não só de mão de obra financeira, mas também de capacitação. Isso vai ter uma demora, lembra que a gente falou lá, só se tratando de RP, que nós falamos de 5 meses e meio até 14 meses, né? A média seria a média, pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas a média seria essa daí. Então, isso é um tempo longo, né? Imagina fazer um investimento na tua empresa para demorar um ano para te conseguir se adequar àquele modelo e se adequar e conseguir ter informações ali que vão te servir de alguma coisa para tomar decisão.
e a dificuldade na obtenção e na manutenção desses meus relatórios, né? Eu tenho relatórios ali e eles são difíceis de ser tratados, né? A gente tem uma dificuldade para começar a migrar para ferramentas diferentes, elas são um pouco mais complexas, né? E existe um custo, como a gente falou lá na frente, para eu chegar até conhecimento e decisão, existe um custo de capacitação, existe um custo que vai demandar um esforço, né? Para a gente conseguir uh, fazer essa customização dos relatórios, adequar esses meus relatórios, que são baseados em dados e informações, para a nossa realidade, ou para virar conhecimento e depois tomada de decisão. Normalmente, o mercado se utiliza de ferramentas que não são tão custosas, que não são caras, que não são específicas, né, para esse ramo, para esse serviço. Então, a gente costuma se utilizar de planilhas, né, no Excel e base de dados no Access, que são ferramentas que estão disponíveis no mercado. Se o valor ele é menor, não é tão custoso, que algumas pessoas já têm conhecimento, a quantidade de pessoas que têm habilidade para tratamento é maior. Entretanto, tá, a, a customização ela é muito mais difícil, é muito mais trabalho, né? A gente tem várias versões diferentes, porque quem vai estar tratando, quem vai estar indicando qual é a verdade, vai ser o próprio desenvolvedor, aquele que vai estar inserindo as informações. As planilhas aí no Excel e no Access, elas vão ter que ser desenvolvidas, né? O Access vai ser a base de dados que vai armazenar ali os dados e as informações, e aí eu vou ter que tratar aquilo através de fórmulas e procedimentos dentro do Excel. E aquilo vai sendo criado, né? Como vai sendo adequado para cada profissional, a gente pode ainda ter várias versões diferentes aí. A gente tem que conseguir traduzir isso aí. Isso gera muito mais dificuldade. E por último, resolver como que existe dessas informações, né? Com esses relatórios que já existem. Então, eu vou ter informações que são limitadas. Se eu não tenho todas as informações, se eu tenho informações limitadas, é claro que as minhas decisões não vão ser assim tão assertivas. A porcentagem não quer dizer que não vai me dar decisões assertivas. Mas quer dizer que pode não ser assim tão qualificada, ou seja, pode não ser a melhor decisão. Né? Pode ser uma decisão boa, mas pode ser não ser a decisão ótima, né? A melhor decisão no caso. E atualmente, né, para negócios e para empresas, e levando em consideração, né, as dificuldades, e ainda mais em meio a tantos problemas que nós vimos passando, né, é necessário a utilização da informação de maneira mais inteligente, né? Conseguir ter uma visão empresarial de forma inteligente, chegar ao negócio de forma inteligente, e não somente como trabalho, e sim uma visão inteligente, tá? Então, o Business Intelligence, né, é um processo de utilização que eu vou utilizar o conhecimento como subsídio para eu, ou como apoio, né, para a estratégia de negócio, para eu tomar decisões, para eu obter vantagens de forma competitiva, né? O Business Intelligence é uma ferramenta que se utiliza da tecnologia. Não é em si a tecnologia, mas sim a ferramenta, né? A metodologia de utilização da informação dos dados para gerar conhecimento e depois tomar a decisão. Mas sim, ele se utiliza, obviamente, de tecnologia, né? De automação tecnológica. Ou seja, a informação de forma automática, né? Então, o conceito básico aí está o Business Intelligence, BI, é o uso da informação que permite, perdão, às organizações melhor decidir, medir, gerir e otimizar o desempenho para ganhar eficiência e benefício, veja bem, financeiro. A gente não pode esquecer que, no fim das contas, né, além de melhoramento entre outras coisas, a gente está falando mais do que nunca, né, de inteligência organizacional para eu conseguir melhoramento financeiro, né, para eu diminuir, não somente diminuir custo, mas ter um aumento, né, de custo, ou de custo não, de lucro. Vou fazer uma comparação básica aí entre
entre as soluções convencionais, né, e o BI. Então, se tratando de tempo aí, né, nas soluções convencionais, eu fico 80% do meu tempo gerando dados, né, ou seja, coletando, gerando, organizando os dados, e somente 20% analisando as minhas respostas. Né? Enquanto no Business Intelligence, no BI, eu tenho 20% somente gerando dados, ou seja, inserindo dados na plataforma, por exemplo, e 80% analisando aquilo que me dá como resposta. Né? Eu fico muito mais tempo em análise, gerando conhecimento, e, é claro, com mais conhecimento, melhor tomada de decisão. Nas soluções convencionais, os profissionais ficam com os dados, né? Eles inserem os dados, aquilo é guardado para eles. E no Business Intelligence eu tenho um compartilhamento através de recursos, como softwares que vou utilizar de portais ou até mesmo pela internet, né? Via web. Nas soluções convencionais é mais difícil de gerir os dados, né? Então a gente acaba limitando a inserção desses dados, achando que algumas informações são desnecessárias e, na verdade, quanto mais informações, melhor vai ser o tratamento desses dados. E as soluções convencionais não suportam esse grande volume de dados. Ao contrário do BI. Nas soluções convencionais também eu tenho uma dificuldade em consultar históricos de longo período. Imagina aí a inserção ou de papel mesmo, né, ou de planilha, para eu verificar de 6, 7, 8 anos atrás. Aí. E na consulta, utilizando a inteligência organizacional, né, o BI, eu consigo fazer crivo, um filtro, e aí eu consigo ter mais rapidamente essas informações, né, de forma muito mais ágil. Só um exemplo para vocês entenderem. Nas soluções convencionais eu tenho pouco mecanismo de segurança, né, e senhas mais vulneráveis. No Business Inteligência eu tenho controle de acesso melhor por senha e logs. Logs seriam ou são um tipo de rastro de controle que a gente vai deixando quando a gente faz algum acesso, né? Então isso vai significando alguma coisa. Toda vez que eu vou acessando, aquilo fica armazenado para mim e eu consigo saber quem fez aquilo, onde fez, qual foi, e todas essas informações de acesso aí. É claro, isso gerando muito mais segurança, né? Se houver algum problema, eu consigo saber quem fez, de onde fez e por onde fez. Aí a gente faz uma relação aí, né, de passado, presente e futuro. Em que no passado a gente fazia análise diversas, né, de forma geral diversas, de tudo que era encontrado. No presente a gente tem as performances dos indicadores, né, e o Business Scorecard, que a gente vai tratar mais à frente. E no futuro a gente tem a ideia do planejamento estratégico, né. Então, olha só, todas essas etapas aí, ou essas etapas, elas têm que ser passadas, né, elas têm que ser uh, vividas, digamos assim, pela empresa, até chegar no planejamento estratégico. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, se não vão ter com certeza, de entender o que é um planejamento estratégico de uma empresa e quanto isso precisa ou necessita de um nível de maturidade e de experiência grande, né, dos gestores e da própria empresa. A gente fala aí que normalmente o planejamento estratégico ele visa um objetivo a longo prazo, 6, 10 anos, 12 anos. E são poucos ainda, né, os negócios de pequeno e médio porte que têm esse planejamento estratégico bem definido, né, e bem argumentado. Porque a gente tem grandes dificuldades aí, né, de capacitação e dificuldades de investimento para fazer isso aí. E como eu vou transformar, né, esses dados em algo útil que possa auxiliar, né, que me deixe mais competitivo? A utilização de sistemas, né, de uma forma geral, de ERP, como a gente viu, né, mais recentemente, e de CRM, eles geram para mim um avanço
um avanço, um avanço não só tecnológico, mas uma vantagem dentro da competição. Eu tenho eu tenho tecnologia, não é? Eu tenho os dados que eu vou inserir e eu vou ter informações sendo tratadas, né? Sendo inseridas dentro de um contexto que vão me gerar conhecimento para que eu consiga ter a tomada de decisão correta. Lembra uma coisa que fique claro para vocês aí sobre o Business Intelligence, é que ele não é um software, não é um programa, como a gente está falando lá dos ERPs, né? Que são vários programas diferentes, com várias empresas que podem oferecer. A gente está falando de uma ferramenta que vai te auxiliar para a tomada de decisão. Essa ferramenta, aí sim, ela se utiliza de tecnologia. E sem a tecnologia não tem como ter essa inteligência organizacional. Eu ver o meu negócio todo, de uma maneira geral, de forma inteligente, utilizando softwares, programas, para que me auxiliem a tratar o que são inseridos como dados e informações, me gerando conhecimento e, posteriormente, é claro, me ajudando nas tomadas de decisão, certo? Por hoje é isso, pessoal. Eu vou estar colocando o slide, tá? Lá no AVA e o vídeo também. Eu estou ainda montando e organizando a nossa atividade parcial, tá? Que eu vou dar o prazo até semana que vem para vocês fazerem, que nada vai ser de algumas dissertações que vocês vão ter que elaborar e me enviar pelo próprio Word, tá bom? Estou falando dessa disciplina aqui, tá certo? As nossas provas vão ser só para depois do dia 15 e até lá a gente vai ver onde a gente conseguiu chegar, né? A nossa disciplina, a gente tem mais semana que vem ainda de aula, né? Com, a gente vai falar do balanço de scorecard. Aí, a partir daí, a gente vai definir que material a gente vai utilizar para a prova e seguindo a mesma metodologia do semestre passado. Alguém tem alguma dúvida aí sobre o assunto? Bom, eu não tenho, professor. Inclusive, essa aula me ajudou bastante sobre o nosso trabalho do projeto. Que bom. Ótimo. Alguém mais tem alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, né? Se não, Não. tá bom. Se não, pessoal, muito boa noite, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar mensagem para mim e até semana que vem. Faltou uma coisa. Deixa eu parar de gravar aqui.